Gálatas 5, 16 a 26. A palavra do Senhor nos diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da lei são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, disenções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos na manhã de hoje a Tua orientação, para que a Tua palavra nos exorte, nos desafie, nos corrija, nos instrua, para que nós possamos melhor Te servir e sermos cristãos, ó Deus, que possamos demonstrar um caráter que honra e glorifica o Teu santo nome. Ajuda-nos, é em nome de Cristo que eu peço a Tua orientação nessa manhã. Perdoa os nossos pecados. Amém. O assunto de hoje que eu gostaria de falar com os irmãos é o caráter cristão. Caráter cristão. Caráter é um conjunto de características que distinguem uma pessoa. Faz parte de uma pessoa, seja traço psicológico, seja a forma como ela moralmente se dirige às outras pessoas. São características individuais. Pode haver semelhança de um indivíduo no outro? Pode. Mas nós sabemos que isso é uma marca registrada de cada pessoa. É o modo como a pessoa se comporta e é o modo como ela se identifica. É o meu jeito de ser. Isso é caráter. Pode ser um caráter bom, como pode ser um mau caráter, como falamos. Então, isso inclui o temperamento da pessoa e a forma ética como a pessoa se comporta. E a palavra de Deus vai nos mostrar e nos fala aqui nessa passagem de Gálatas sobre o caráter cristão. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São expressões que fazem parte do caráter cristão. E Paulo aqui exorta e ele afirma que o cristão precisa demonstrar isso. Mas irmão, eu preciso demonstrar todos esses atributos? Claro, por quê? Porque foi como o Senhor Jesus Cristo viveu nesse mundo e ele mostrou através da sua vida como o salvo em Cristo precisa viver. E isso faz parte do caráter cristão. Porque o cristão ele precisa ser a imagem e semelhança do seu Salvador. Então, se eu desejo mostrar Cristo através da minha vida, esses atributos dentro do meu caráter cristão precisam ser manifestos. E Paulo fala em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo. Por quê? Porque o meu Paulo, o meu ser, o meu caráter que eu anteriormente tinha, ele foi transformado pelo caráter de Cristo. E é isso que para mim é viver. Isso é o que ele está falando aqui também no livro de Gálatas. Então a natureza humana por si mesma, ela não pode reproduzir esse caráter que Deus deseja ver na minha e na tua vida como um salvo. Mas a pessoa tem caráter? Tem, mas tem caráter conforme o curso desse mundo. Ele mostra amor, mostra paz, da forma como o mundo o ensinou a fazer. Mas a palavra de Deus nos mostra esse comportamento que ele é edificado dia a dia, ele não surge. Claro que quando nós somos salvos, nós recebemos o Espírito de Deus, mas esse caráter, ele é dia a dia formado nesse relacionamento que eu tenho com o Senhor, através da sua palavra, através dos momentos de comunhão com os irmãos que eu venho no culto. Tudo isso faz parte da formação, da edificação do meu caráter cristão. E isso é até quando?
até que Cristo venha me buscar, ou pelo arrebatamento ou pela morte. Nós precisamos estar em comunhão com a palavra de Deus. Por quê? Porque pelo meu próprio esforço, por mais que eu seja salvo da condenação do pecado, eu não vou construir esse caráter cristão andando na minha carne. E nós vamos ver agora mais adiante. Então, um filho de Deus, ele tem que louvar a Deus porque Deus o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para nós vivermos não como eu quero, mas como a palavra de Deus me mostra. 1 Pedro 2,9. A Bíblia nos mostra então como eu posso, orientado pelo Espírito de Deus, demonstrar esse caráter de amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, que faz parte da minha vida no relacionamento com Deus. Ele precisa ser real, ele não pode ficar só no meu imaginário, ele precisa ser uma prática, para que as pessoas possam ver a diferença de uma pessoa que serve aquele que o salvou e mantém aqui nesse mundo Deus ainda para nós sermos essa diferença. E hoje, irmãos, vivendo em meio a essa pandemia, nós somos muito mais responsáveis diante de Deus e dessas pessoas em mostrar esse caráter. Por quê? Porque essas pessoas vivem nesse mundo desesperadas, elas estão sem esperança. E nós é que temos que levar a esperança com esse caráter cristão. Então, uma comunhão íntima com o Senhor, dia a dia, nós teremos condição de vencer a nossa carne e demonstrarmos Jesus Cristo através da nossa vida, em razão dessa comunhão perfeita que eu tenho com o Senhor. Então, isso não importa, seja um jovem, seja uma criança, seja um adulto, transformado pelo sangue de Cristo, ele precisa mostrar essas características. Então Deus encontra em uma vida humana algo semelhante a ele e ele se agrada. E ele só vai poder encontrar isso no salvo em Cristo Jesus, porque o Espírito dele habita em nós. Então, por mais que o mundo tente demonstrar o seu caráter, que pode ser valoroso, valioso diante dos olhos humanos, diante de Deus, ele não tem valor. Por quê? Porque não tem a pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é que é visto através da minha vida, demonstrando o meu caráter. E eu mostro que eu pertenço a esse Deus que me salvou. E eu tenho prazer em me relacionar com as pessoas e mostrar isso no meu relacionamento. Então, pode aparecer na vida das pessoas incrédulas, mas não é semelhante àquele caráter que nós demonstramos. Então, a natureza verdadeira de Deus exige que as qualidades celestiais, e é por isso que Cristo teve seu ministério mostrando como nós devemos proceder nesse mundo. Ele teve seu ministério antes de ser sacrificado na cruz pelos nossos pecados, para mostrar que dá para eu viver dessa forma, nesse mundo corrupto, nesse mundo que nos agride, mas que ele precisa ver Cristo através da nossa vida. E Deus nos provê através da sua palavra. Por quê? Porque a nossa carne vai tentar fazer as coisas que se opõem à vontade de Deus, mesmo salvo. O homem natural não tem como fazer o que agrada a Deus. Por quê? Porque ele vive na sua carne. Nós, como salvos em Cristo, nós temos o Espírito de Deus e precisamos viver nesse Espírito para que a nossa carne cada vez mais fique crucificada em Cristo e que Cristo possa ser visto através da nossa vida. Então, na nossa força humana nós não vamos conseguir, mas na força do Espírito nós mostraremos esse verdadeiro caráter cristão. Ele será evidenciado pelos frutos do Espírito, que fala em Gálatas 5, 22 e 23. Então, o verdadeiro caráter cristão é produzido no crente, mas não pelo crente, pelo Espírito de Deus. Quando nós temos consciência disso, nós vamos ser uma bênção nas mãos de Deus. E Deus vai receber glória através da nossa vida. Por quê? Porque quando a minha carne predomina, eu vou trazer glória a mim e ao homem. Mas quando eu dependo do Espírito de Deus, através da minha vida eu vou glorificar a Deus. Então essa é a diferença do caráter cristão. Amém. Ele traz glória a Deus e ele pensa só nisso, nas suas atividades, no seu relacionamento, seja no estudo, no trabalho, seus afazeres, relacionamento com os familiares, com as pessoas crentes
incrédulas. Eu vou estar demonstrando o meu caráter cristão. Fruto do Espírito será evidenciado na minha vida, porque eu estou dependendo de Deus. Eu não vou depender da minha carne. João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto tenho dito. Então o Senhor, antes de partir para a eternidade, para os céus, Ele disse que enviaria esse Espírito, e nós temos esse Espírito desde o momento que recebemos a Cristo como Salvador. E é Ele que vai nos ajudar, e Ele prometeu, e se Ele prometeu, nós temos a vitória sobre a carne. João 14, 17, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por quê? Porque o mundo rejeita. Ele ouve a palavra, mas ele rejeita, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita em vós e estará em vós até que parta desse mundo. Mas ele precisa predominar na minha vida, porque senão ele vai ficar abafado lá. Eu sou salvo, sim, mas eu não vou viver com caráter cristão demonstrado. Então tudo que tem que ser produzido na minha vida vem deste coração transformado. As minhas ações, dependendo do Espírito de Deus, porque sou transformado, tendo esse Espírito, eu vou demonstrar esse caráter cristão, esse caráter que assemelha ao meu Salvador. Eu não sou perfeito, nem serei perfeito, mas eu vou buscar a semelhança do meu Salvador. O Espírito que recebemos veio dele, e eu preciso permitir que Ele domine a minha vida, porque Ele quer o melhor para mim, e é a comunhão com o Senhor, fazer a obra no coração do crente. Então quando a palavra é pregada, ela nunca volta vazia, porque ela sempre tem algo na minha vida que ela precisa transformar para que eu possa edificar esse caráter cristão. Então ela sempre é para mim, ela precisa ser para mim, seja na leitura, seja na pregação. A palavra, quando é aberta, ela tem que ser eficaz para a minha vida. E ali nós vemos no versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito. E o que a carne quer fazer? Ela quer fazer ali, versículos 20, ela quer, as obras da carne, versículo 19, são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, disenções, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Então a carne quer que nós façamos tudo isso. Talvez o irmão vai dizer, mas eu não fiz isso no passado, mas muitas vezes nós pensamos nisso. E se nós pensamos, é pecado. Nós não estamos formando o nosso caráter cristão. Então, como um transformado pelo sangue de Cristo, isso tudo ficou no passado. Não pode mais permitir que predomine na minha vida. Por quê? Porque tudo isso é contrário ao Espírito de Deus. Então, a carne, o que ela puder fazer para que aquela velha criatura volte a dominar a minha vida, como um salvo, ela vai fazer, ela vai conspirar dia a dia para me afastar de Deus. Por isso que a palavra de Deus presente na minha vida dia a dia é fundamental para que aquelas coisas fiquem para trás. Tudo aquilo que a pessoa era antes de salva ficou para o passado. Ela precisa permitir que a nova criatura a impulsione. O verdadeiro fruto da sua vida é através do Espírito, porque a carne não produz Espírito. Ela é incapaz, e ele diz ali, porque a carne cobiça contra o Espírito. Então ela nunca vai nos ajudar, ela sempre vai querer nos tirar dos propósitos de Deus, desse caráter que agrada ao Senhor. Produz coisas que louvam esse mundo, coisas que louvam o homem, coisas que talvez o homem natural vai aplaudir que eu fiz, mas para a glória de Deus não vai servir. E isso não é um caráter cristão. Ela é capaz somente de gerar pecado, a carne. E o Espírito gera coisas que agradam ao Senhor e principalmente mostram o Senhor através da minha vida, para que a pessoa que ainda não conhece a Cristo como Salvador, pelo meu andar, pelo meu caráter cristão, possa ver, puxa vida, eu preciso pensar na minha condição diante de Deus nessa área. Por quê? Porque eu estou vendo na vida dessa pessoa uma vida que realmente é transformada, uma vida diferente do que o mundo oferece. Então nós precisamos fazer
a diferença no meio desse mundo incrédulo com o nosso caráter cristão, seja num troco que é mal dado eu devolver, seja em algo que eu possa ter uma vantagem, mas eu não vou ter porque isso não vai me dar um bom testemunho. Isso é fruto do Espírito, não fruto da carne, porque a carne vai querer que eu tome uma vantagem. É o que o mundo faz, irmãos. É uma vantagem em cima de vantagem. Enganoso é o coração e perverso. Quem o conhecerá? Deus sonda dia a dia o meu coração para ver qual é a intenção de eu realmente servi-lo e edificar esse caráter cristão. Então, esses atos impuros, essas qualificações da impureza mencionadas aqui dos versículos 19 ao 21, vêm de uma mente e de um coração que não agradam a Deus. E o crente muitas vezes, irmãos, está cheio disso na sua mente e no seu coração, porque não quer viver de forma a agradar a Deus. E se eu não quero viver de forma a agradar a Deus, a prática está logo ali. Eu vou praticar todas essas coisas contra Deus, contra o meu testemunho e contra a honra dos irmãos que estão sendo um bom caráter cristão. Então tudo isso eu preciso pensar nas minhas ações como um salvo. Quando eu me identifico com a Igreja Batista Fundamental, eu tenho um caráter cristão a zelar, porque todos nós temos esse mesmo pensamento. E eu preciso andar dessa forma. Então não permita que essas impurezas passem nem pela sua mente e nem sejam práticas na tua vida e na minha vida. A pessoa que pratica esses pecados é porque tem que rever a sua situação diante de Deus. Talvez nem seja salvo, ou realmente está dominada completamente por sua carne. Mas não nos compete identificar isso, compete a cada um pessoalmente ver a sua condição diante de Deus e procurar demonstrar esse caráter cristão. E a palavra de Deus diz que não herdará o reino de Deus quem pratica, versículo 21 lá no final. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então Paulo está falando para a igreja de Gálatas, para pessoas salvas, mas ele estava vendo que alguns naquela congregação não tinham um caráter cristão adequado, porque as suas atitudes estavam contrárias ao bom comportamento do caráter cristão. Então é um alerta, não herdarão. O incrédulo, ele pratica isso de forma natural, mas nós não podemos nem pensar ou passar pela nossa cabeça. Versículo 17, porque a carne a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e um se opõe ao outro, para que não façais o que quereis. Então o velho homem, ele vai se corrompendo sempre, permanece ativo na nossa vida. Nós nunca podemos perder isso de vista, irmãos. Esse velho homem está sempre junto com o Espírito de Deus que habita em nós, esperando uma brecha, uma oportunidade, um vacilo para prejudicar o nosso testemunho, para prejudicar tudo aquilo que nós construímos. E como é fácil derrubar um testemunho. Às vezes um deslize, as pessoas pegam aquilo como uma verdade real para a vida e nós perdemos o testemunho. Então precisamos ter esse cuidado, controlar pelo poder de Deus. Cristão deve lidar com cuidado com a sua velha natureza. Versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então o cristão precisa ter isso em mente. Nós só aproveitamos a comunhão com Deus, o poder de Deus, quando nós renunciamos o nosso eu. Renunciamos aquilo que está lá no fundo do meu sentimento, da minha mente, do meu coração, e permitimos que Deus possa atuar livremente na nossa vida. Vivemos por fé, vivemos pelo Espírito, vitoriosos dia a dia. E isso é uma luta diária, irmãos, e é dura. É uma luta dura, não é fácil. É uma abnegação. Nós não podemos fazer concessões à nossa carne. Romanos 6, 11 a 13. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes
em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado para instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Romanos 6, 11 a 13. Então, existe a opção ao crente: andar carnal, que é pela carne, segundo o curso desse mundo, segundo os homens, ou o andar espiritual, que é pela força do Espírito de Cristo. 16, versículo 16: digo, porém, andai em espírito. Literalmente, dependa do Espírito. Apesar da oposição da carne, faça a tua decisão orientada pelo Espírito de Deus. Ore a Deus, peça entendimento naquela área que tem dificuldade para que possa decidir conforme Deus deseja. Quando andamos por meio do Espírito, teremos resultados celestiais. E qual é o resultado celestial? O versículo 16 diz na parte final: não cumprireis a concupiscência da carne. Essa é a vitória espiritual. Quando tu anda em espírito, tu tem a vitória sobre a carne. Não cumprireis os desejos da carne. Então, apesar dessa oposição, podemos ter vitória quando dependemos do Espírito. Enquanto o mundo, a duras penas, busca alcançar um caráter digno diante dos olhos do mundo, nós temos esse caráter demonstrado na palavra de Deus, porque nós temos o nosso espelho, que é o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se Ele é nosso Salvador, Ele sendo nosso Senhor, fica muito mais fácil demonstrar esse caráter, esses frutos dos Espíritos. Então, não pode haver dúvida de que Deus nos concede esse poder através do seu Espírito. E esses frutos nós demonstraremos através do nosso comportamento. Então, o crescimento do caráter é uma consequência da participação da vontade de Deus na minha vida. Quando eu faço a vontade de Deus, esse caráter cristão vai ser demonstrado. Agora, quando eu coloco a minha vontade, porque não adianta eu orar a Deus e pedir: Senhor, mostra a tua vontade, mas aí na hora de decidir eu decido do meu jeito, eu não vou demonstrar o meu caráter cristão. Por quê? Porque essa decisão em algum ponto ali mais adiante vai me desviar da vontade de Deus, e esse caráter vai ficar prejudicado. Então, quando nós temos a vontade de Deus plena na nossa vida, o nosso caráter cristão vai ser edificado. Mas como eu vou conhecer a vontade de Deus? Através da sua palavra. Agora eu preciso abrir, eu preciso meditar, eu preciso me inteirar daquilo que Deus deseja que eu faça para melhor servi-lo. Então, o amor que ele fala ali no versículo 22, veja que ele inicia pelo amor. Por quê? Porque se eu não tiver o amor, nenhum desses outros 8 frutos vão ser demonstrados, porque o Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, o amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo pode, tudo suporta, tudo espera. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Então, se eu tenho o amor, todos os demais frutos do Espírito, eles vão ser manifestos. Por isso que tem como praticar. Porque se eu tenho um amor verdadeiro de Deus na minha vida, eu vou praticar todas essas outras coisas. Então, é um dom dado por Deus. Quando? Quando eu recebo a salvação. Porque o amor que Deus demonstrou através de Cristo na cruz, ele passa a predominar na minha vida. E eu vou agir em gratidão a esse amor. Então o amor, ele é divino. Portanto, o amor de Deus está derramado em vosso coração pelo Espírito de Deus que foi dado. Romanos 5:5. E ele fala ali também gozo, alegria e paz. Aquele que vive no amor, ele experimenta a alegria e a paz em meio a circunstâncias diversas. Em meio a essa pandemia, perdendo o emprego, se eu tenho amor, eu vou entender isso que vem de Deus. Se as pessoas estão me maltratando em meio a essas circunstâncias difíceis, eu vou entender também, porque eu tenho o amor de Deus. Porque o amor tudo sofre, tudo suporta. Porque ele tem uma finalidade maior, que é
glorificar a Deus através da nossa vida. Então, amor, alegria, paz são qualidades da vida cristã relativas a Deus, que Ele nos dá quando nós recebemos a Cristo como Salvador. Ah, mas o mundo ama, mas não como Deus quer que ame. O mundo tem paz? Tem, mas não tem a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Eu vou lá dou porque é a paz eterna, porque Deus nos deu. E a alegria é a alegria da salvação. O mundo não tem essa alegria, irmãos, porque tudo isso é relativo a uma dádiva de Deus em Cristo Jesus. E nós temos essa grande vitória na nossa vida. Por que não demonstrar isso no nosso caráter cristão? E aí depois ele fala em longanimidade, é perseverar com coragem, não desistir nunca, ter um sentimento de que, por mais que a vingança venha na minha mente, eu não vou reagir assim contra as pessoas. Por quê? Porque Cristo, quando recebeu o tapa numa face, Ele deu a outra. E isso vem de Deus. Eu, na minha carne, não tenho como fazer, porque se eu levar uma pancada aqui agora, talvez o meu intuito já seja revidar, já partir para agressão física, ou com palavras. Então, ser longânimo é suportar corajosamente tudo, inclusive a afronta. Porque Cristo padeceu, Ele nos mostrou. Então as pessoas me odeiam, graças a Deus que elas nos odeiam, porque elas vão ver o meu caráter, que eu vou demonstrar o meu amor para com eles, com essa longanimidade. Então retribuirá o bem com o mal que nos é feito. 1 Tessalonicenses 5,17, vede que ninguém dê ao outro em mal por mal, mas segui sempre o que é bem, tanto uns para com os outros, façam bem. Então é a palavra de Deus nos mostrando, e o apóstolo Paulo, um homem que foi maltratado pelo Evangelho, mas ele pregou o amor de Deus, ele pregou com longanimidade, ele nunca desistiu, foi perseguido, mas venceu, acabou a carreira, porque ele guardou a fé, ele fez o bom combate, e é um desafio para as nossas vidas. Benignidade, ser brando, bondade, é o amor colocado em prática. Então, longanimidade, benignidade e bondade são características da minha vida cristã que eu vou demonstrar no meu relacionamento com outras pessoas incrédulas e salvos em Cristo. Muitas vezes eu não demonstro nem com um crente a minha brandura, a minha longanimidade, eu já explodo com ele, eu já não tenho paciência com ele. Eu tenho que entender que há pessoas que têm alguma dificuldade no crescimento espiritual, eu preciso não brigar com elas, eu preciso auxiliá-las, eu preciso ser uma pessoa que vai desenvolver esse caráter que talvez para mim, à minha vista, ele já seja superior àquele irmão. Não, mas não é assim que funciona, eu preciso auxiliá-lo, com muita coragem, com muita longanimidade. E ele fala lá também em fé, ser fiel à palavra de Deus, confiar na palavra de Deus mesmo em momentos de crise e de dificuldade. Ele também diz mansidão, uso correto do poder e da autoridade, ter controle sobre os meus atos. Mateus 11:29 diz, Jesus falando, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então o cristão manso, ele não vai se impor, ele não vai usar sua autoridade, seu poder, ele vai desenvolver as pessoas, ele vai querer ser uma bênção na vida das pessoas, ele não vai se sobrepor às pessoas. E por último, temperança, autocontrole. É o que falta nos nossos dias, autocontrole. Então, irmãos, nós concluímos que amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, autodomínio, eles são apresentados como características que Deus nos deu a partir do momento que nós recebemos a Cristo como Salvador. Porque no mundo nós não vamos encontrar como Deus nos deu. E é isso que eu preciso mostrar na minha vida cristã. E Deus espera encontrar essas características na minha vida, não só quando convém, mas em todos os momentos na minha caminhada dia a dia, para que eu possa glorificar a Deus. E são características produzidas pelo Espírito de Deus, não pela minha carne. Pela minha carne eu não vou conseguir produzir. Então, irmãos, vivemos em tempos difíceis, em razão dessa pandemia.
desse coronavírus. Como eu falei lá no início, as pessoas vivem sem esperança. Nós não estamos isentos do coronavírus, não estamos isentos das consequências do coronavírus, de perder o emprego, de ter problemas até de relacionamento com as pessoas que não têm domínio sobre as suas atitudes em razão do desespero que vivem. Nós não estamos isentos disso. Somos muitas vezes até influenciados dia a dia, mas nós precisamos, e é o desafio aos nossos corações, permitir que o Espírito de Deus produza esses frutos do Espírito, para que nós possamos ser uma diferença na vida dessas pessoas que vivem sem esperança. E também em relação aos crentes que estão fracos, se nós temos esses frutos, esse caráter cristão, nós vamos encorajar esses fracos a não desistirem, a dar a mão para nós e fazermos a obra juntos, porque a obra não é de um só, não é só dos fortes, não é dos fortes a vitória, mas dos que correm juntos. Nós precisamos correr junto à carreira cristã. E se eu já me considero ou sou um cristão que posso demonstrar um caráter conforme Deus fala na sua palavra, que isso não me ensoberbeça, mas que isso sirva um desafio para que eu possa manter-me firme e ser uma bênção na vida daqueles que estão fracos. Então que Deus possa, através da sua palavra, nos encorajar a continuar servindo Ele, nos submeter cada dia mais ao Espírito de Deus, à sua palavra, para que quando Ele nos busque, Ele possa nos encontrar com esse caráter cristão genuíno, que agrada a Ele. Por quê? Porque foi o que Cristo fez e agradou ao Pai. E Ele entregou-se pelos nossos pecados. E aquele que está nos acompanhando pelas redes sociais, que ainda não tem a Cristo como Salvador, talvez o sentimento de desânimo, de falta de esperança possa estar sobre a tua vida, porque tu ainda é um homem natural. O meu apelo é que tu possa refletir sobre aquilo que foi dito e buscar em Cristo Jesus esse socorro para que tu possa ser uma pessoa com caráter, não conforme o mundo, mas um caráter conforme a palavra de Deus, porque vai receber a Cristo como Salvador e ter a tua vida transformada, ter outros olhos para ver as coisas que estão acontecendo diante desse mundo pecaminoso, ser uma nova criatura. Então o nosso convite é para que tu possa nos procurar através das redes sociais, e nós, através da palavra de Deus, vamos te mostrar como tu pode ter o Espírito de Deus em tua vida. Crer em Cristo como Salvador, vai receber o Espírito. E a partir daí, formar esse caráter que vai viver pelo Espírito de Deus e não pela tua carne. Porque hoje, pela tua carne, é incapaz de poder agradar a Deus e se justificar diante de Deus. Só Jesus Cristo pode te dar essa vitória. Então nos procure que nós te mostraremos como tu pode crer em Cristo como Salvador. Que Deus possa abençoar a sua palavra e que pelo Espírito nós possamos ter uma vida que agrada ao Senhor. Amém?